Que é isso que estão fazendo com o Bolsonaro. Estão matando o Bolsonaro com técnicas mais sofisticadas. Mas nós estamos falando da década de 1920. Era tudo mais brutal. São a nação brasileira. Eu vou continuar a leitura dessa pauta, Caio. Peço desculpas por ter me intrometido nisso, porque nessa sessão também, de hoje, o Moraes ele votou pela reabertura da investigação que apura os crimes de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito contra o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. O voto desse careca que só diz coisas cabeludas relaciona a possibilidade de investigação de Valdemar a uma eventual condenação de Carlos César Moretson Rocha, engenheiro e presidente da empresa Voto Legal, um dos réus do processo. Que vocês vão lembrar que este réu mostrou o seguinte: Valdemar Costa Neto era quem fazia interlocução de tudo aquilo que o STF diz que é fake news. Mas aí há um detalhe, Caio. Valdemar Costa Neto pode ser um pivô de um espalha fake news no Brasil? Pode. Valdemar Costa Neto é santo? Nunca foi. Valdemar Costa Neto está na rua porque ele foi beneficiado pelo indulto da Dilma Rousseff, porque vai lembrar que foi condenado pelo Mensalão. Valdemar Costa Neto, pode ser que ele tenha cometido esses crimes? Pode. Mas isso quer dizer que o Alexandre de Moraes pode reabrir inquérito para investigá-lo? Não! Vocês entenderam bem em casa? Não! Por que não? Em primeiro lugar, vamos ao Código de Processo Penal, artigo 3º, o Alexandre de Alemão. Põe aí a foto que tem o artigo 3º, tá? Por que o Alexandre de Moraes não pode fazer isso, mesmo com o Valdemar Costa Neto não ser uma pessoa para pôr no fogo? Porque diz o Código de Processo Penal, no artigo 3º, o processo penal terá estrutura acusatória vedadas. O que significa vedadas, para Vivi? Vedadas significa proibidas. Vedado é sinônimo de proibido. Então, o artigo do Código de Processo Criminal diz que são proibidas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão acusatório. O que quer dizer isso? Que o juiz não pode abrir inquérito. No mesmo Código de Processo Penal, no artigo 28, nós temos o seguinte: parágrafo 2º do artigo 28 do mesmo Código de Processo Criminal: nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento, ou seja, contra, em desfavor da União, dos estados e municípios, a revisão do arquivamento, quer dizer, o desarquivamento, poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Ou seja, só o Ministério Público pode requerer o desarquivamento. Mas vamos mais adiante, porque eu sou ousado. E se eu falo que o Alexandre de Moraes é patético e medíocre, eu provo. Vamos para o regimento interno do STF, que por Moraes deve ser regimento interno. O que diz o regimento interno do Supremo Tribunal Federal? O regimento interno diz, no artigo 230b, o tribunal, quer dizer, o STF, e o Alexandre de Moraes faz parte do STF, que é o tribunal desse artigo do regimento interno. Então, o STF não processará comunicação de crime que o Alexandre de Moraes está fazendo, comunicando um crime do Valdemar Costa Neto. Então, o regimento interno diz que ele não pode processar a comunicação de crime. Ele deve encaminhar a PGR para que a PGR faça isso. E o que o Alexandre de Moraes fez? Ele mandou processar o inquérito, ao invés de encaminhar para a PGR. E está tudo errado, Caio.
E você vai na Globo, o povo dá razão para ele. O que eu faço? Olha, eu queria aproveitar aqui, só para voltar um pouquinho, promover uma pequena reflexão para todo mundo que está nos assistindo. A fala do ministro, o voto dele começa com populismo digital extremista, né? E é curioso como o ministro faz uso de palavras convincentes para dar sentido a uma tese que não tem sentido. Né? Ele quer classificar a opinião, a liberdade de expressão de uma maneira ruim, né? Pejorativa, negativa. Então ele troca algumas palavras e utiliza falácia criminosa, falácia extremista, ataque, discurso de ódio, crime tipificado, pelo qual você mesmo já disse que não existe, agressão, crime de ódio, ruptura ao Estado democrático de direito. Então ele utiliza todas essas palavras, né, para poder dar sentido a uma tese que não tem sentido, né? E ele acaba convencendo grande parte da população, porque essas falas desses votos que o ministro faz são replicadas por aquele canal de televisão que domina a maioria dos consultórios que você vai, ele está ligado ali, né? A maioria das famílias que sentam para ficarem focadas em informações ou desinformações falsas, e essas pessoas acabam sendo alimentadas não fala isso. Por essas mentiras. Segundo Bonner, o Ayrton Senna só foi campeão de Fórmula 1 porque passava na Globo. Agora, se você trocar esse tanto de palavra que o ministro disse aí, ele acaba com o voto dele, né? Se a gente tirar, por exemplo, falácia criminosa por opinião, se a gente trocar ataque por crítica, se a gente trocar discurso de ódio, né, por crítica, olha como acaba com o voto do ministro. Então eu acho que é preciso as pessoas fazerem uma crítica, né, de como as palavras têm sido usadas para manipular a opinião pública. E claramente isso que o ministro fez foi utilizar palavras para criminalizar a opinião pública e a liberdade de expressão. Agora, mudando para o segundo assunto, né, que você falou sobre o Valdemar da Costa Neto. Bom, o histórico do Valdemar, todo mundo já sabe, eu não estou aqui nem para provar nem para desaprovar. Agora, o que é um fato é que o Valdemar provavelmente tentou algum acordo ali com o Moraes para ter uma trégua. Houve esse acordo. Qual foi? Eu não sei. Mas houve um acordo para que tivesse uma trégua, né? Só que o próprio Eduardo Bolsonaro falou, acho que na semana passada, ele expôs a público que já tinha tido um acordo intermediado pelo Temer, depois do 7 de setembro, entre o Moraes e o Bolsonaro, que era o Bolsonaro escrever aquela cartinha pedindo desculpas, e o Moraes, então, finalizaria aquele inquérito do fim do mundo, que na verdade é inquérito infinito mundo, né? Que não acaba nunca e sempre vai sendo utilizado ali para, de certa forma, perseguir os seus oponentes políticos, né? Então, é muito claro que, independente de qualquer acordo que o Valdemar possa ter feito, esse acordo não será cumprido. E esse artigo que você trouxe aí, terceiro A, 28 e 230B do ele só valeria, Pavinato, se nós estivéssemos antes de 2017. Porque depois de 2017, quando esse juiz entrou no STF, parece que a lei que vale não é a lei desses artigos todos que você trouxe. Que custou caro, hein? Ô, foto pelada que custou caro. Nossa Senhora, você custou não sabe a liberdade da nação. Saber. Custou a liberdade da nação, né? Infelizmente, eu não conheço as reais motivações. Nem eu falo o que o povo fala. Eu não conheço as reais motivações, mas custou a liberdade da nação brasileira e custou tudo isso que nós estamos passando agora. É uma coisa que eu sempre falo, muita gente gosta de dar pitaco na maneira que eu falo, sabe? Fala assim, se você falasse mais formalmente, você seria mais sério, você daria um verniz. Eu não quero dar verniz acadêmico, eu não sou porta para dar verniz. A sua autenticidade... Eu grito porque eu tô ficando louco, Caio.
A sua autenticidade é a melhor coisa que você tem, Pavinato. Não deixa que ninguém queira tirar o teu brilho. Acho que todo mundo que te assiste gosta de você porque você é você. Você expressa os seus sentimentos, É a desesperador. sua verdade. É desesperador. Na minha não, eu expresso direito. É o que está escrito. Nesse caso, é o que está escrito. É muito simples, é muito claro. Exato. E quando ele fala em ato antidemocrático, o ato de criticar como ato antidemocrático, o que é democracia? Democracia é o poder do povo exercido através da crítica, da contestação, da Exato. oposição. O que ele quer? O que o Alexandre de Moraes prega é que é antidemocrático. Ele é o anticristo. Ele está careca igual Mussolini. E não é mera coincidência. Eu começo a achar que a careca dele, lapidada na cera de bunda, é proposital. Porque ele é igualzinho ao Mussolini. O Mussolini, quando a imprensa começou a atrapalhar muito o governo dele, porque começou a investigar o assassinato do Giacomo Matteotti, que era do Partido Socialista Italiano, qual foi a regra que o Mussolini baixou? Vamos proibir a imprensa de publicar investigações sobre o assassinato do Matteotti, porque elas deslegitimam as políticas da nação, elas atrapalham a nação. É a mesma reedição do que aconteceu lá atrás. Quando, antes de matarem o Matteotti, que é isso que estão fazendo com o Bolsonaro, estão matando o Bolsonaro com técnicas mais sofisticadas. Mas nós estamos falando da década de 1920, era tudo mais brutal. Antes de matarem o Matteotti, qual foi a primeira medida que fizeram para que ele não divulgasse mais as suas inverdades que maculavam a legitimidade das políticas do governo italiano? Prendeu seu passaporte. Então o que a gente está vendo é uma reedição de fascismo dentro daquilo que Marx já previa na sua leitura da história. A história acontece e depois ela se repete como farsa. O fascismo aconteceu e hoje ele está se repetindo aqui como farsa. Ele está travestido de democracia. Ele está usando uma mini saia escrito democracia, só que dá para ver os bagos embaixo. Porque a saia, ela é muito curta. Dá para ver os ovinhos proeminentes. Mas é um fascismo que se repete como farsa aqui no Brasil. Democracia significa poder de muitos, que é demo, que também era usado para se referir a povo, porque eram muitos. Então, kratos, poder, demo, muitos, povo, poder de quê? Poder de criticar, poder de contestar, poder de se opor, poder de duvidar. Então, tudo que ele prega ali é antidemocrático. Não duvidarás, não criticarás, não se oporá. E vai a Rede Globo, plim, plim, vocês vão queimar no quinto dos infernos, viu? Todos vocês juntos. Porque eu não acredito mais na justiça dos homens. Então eu depositei toda a minha esperança na justiça de Deus. Vocês vão para o quinto dos infernos. Hoje pela manhã, durante o voto de Cristiano Zanin, no julgamento do Núcleo 4 da Loucademia do Golpe, Luiz Fux deixou a sessão da primeira turma do STF, alegando que tinha mais. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx
não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.